Paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Gente, para falar de política de novo, porque o momento que o Brasil vive é muito importante, histórico realmente. Eu ainda tenho que explicar algumas coisas do que está acontecendo, da gravação do Temer, se foi armação ou não, por que o Temer deve renunciar ou não por causa dessa gravação, se é comprometedor ou não. Tá? Tem coisas importantes para eu explicar nesse vídeo aqui, ok? Mas antes, deixa eu dar duas dicas. A primeira é que se você liga realmente para a política, quer um Brasil melhor, quer estar informado, vou dar duas dicas. A primeira, me siga no meu Twitter. Eu posto muita coisa e retuito muita coisa do que está acontecendo no Brasil no meu Twitter. Muito mais notícia, muito mais coisas do que eu trago aqui no meu canal, ok? Meu Twitter está na descrição do vídeo. E também siga o pessoal do Antagonista, que são jornalistas sérios, compromissados com a verdade e que estão dando furo atrás de furo jornalístico de toda a situação. Eles têm esse programa que é a reunião de pauta deles, que eles falam muitas coisas interessantes sobre o cenário político no Brasil. Então, vou deixar o link do canal do Antagonista também na descrição, ok? É esse pessoal que está aqui atrás de mim. Mas vamos lá, vamos falar sobre a gravação da JBS, da delação com Temer, se ele deve renunciar ou não. Galera, o jornal o Globo fez mó auê, dizendo que na gravação estava claro que o Temer estava dizendo para manter um suborno para o Eduardo Cunha ficar calado na cadeia. E aí o Temer não quis renunciar até que escutasse a gravação. Depois que ele escutou a gravação, ele não renunciou. Por quê? Porque não havia uma prova contundente. E aí o pessoal começou a notar que foi muito forçado o que a Globo fez. E eu já vou explicar. Mas eu acho que o Temer tem que renunciar, mesmo não sendo contundente. E por que tem que renunciar? Porque na gravação o cara fala, não, porque eu estou mantendo uma boa relação com o Eduardo Cunha. Aí o Temer fala, tem que manter isso, viu? Mas não é específico, tipo, tem que manter o suborno para o Eduardo Cunha para ele ficar calado na cadeia. Que aí seria contundente. Mas por que, mesmo não sendo contundente, o Michel Temer tem que renunciar? E é isso que eu fico pasmo em ver que o brasileiro não se indigna. E por que o brasileiro não está na rua? Eu vou explicar nesse vídeo também. O porquê fica, por que o povo brasileiro não vai na rua se revoltar? Vou explicar nesse vídeo. Mas antes, deixa eu explicar por que ele tem que renunciar por causa dessa gravação. Imaginem, se isso aqui fosse um país sério. Um investigado, o dono da JBS, investigado na Lava Jato pela Polícia Federal, vai na calada da noite, no Palácio do Planalto, ter uma reunião com o presidente da República. Já começou errado. Já começou errado. Totalmente inadequado. Aí, nessa reunião, ele vira para o presidente da República, fala na gravação, isso é claro na gravação, que está comprando juiz, que está comprando promotor, que está afastando o promotor, que tem gente dentro do STF e tal. Crime de obstrução de justiça. Ele confessou crimes na cara do Michel Temer. Ele relatou que estava praticando crimes na cara do presidente da República. Já pararam para pensar nisso? E o que o presidente da República fez? Ele se indignou? Não. Achou normal. Só isso já é motivo para a renúncia do Michel Temer. Um cidadão criminoso relatar crimes na cara dele e ele não se indignar e não fazer nada. Por quê? Porque provavelmente ele já sabia e tá de conchavo lá com o cara, óbvio. Querendo que o cara faça isso mesmo para obstruir a Lava Jato. Era dever cívico-moral do Michel Temer dar voz de prisão na hora que o dono da JBS relatou que estava cometendo os crimes. Só por ele não ter feito isso e não se ter indignado na gravação, se fosse um país sério aqui, já era motivo suficiente para ele renunciar e ir para a cadeia. Mas parte do judiciário
Tá comprado. Tá corrupto também. Além de termos criminosos travestidos de político, nós temos criminosos vestidos de toga. Infelizmente. E por que o povo não vai para a rua se indignar? Por quê? Com tudo isso, o Brasil estarrecido. Lembra quando o Collor pediu para o povo ir na rua de verde e amarelo? O pessoal foi, os caras pintadas, vestido de preto e tal. Lembra? Tente lembrar das cenas. Lembra que a maioria era jovem? O jovem tem mais esse ímpeto de ir para a rua. Faz uma grande diferença. Pensa comigo. O que aconteceu lá nos protestos dos 20 centavos da passagem de ônibus? Lembra das cenas do pessoal lá em cima do Congresso, lá em Brasília e tal? Lembra a maioria da idade daquelas pessoas? Eram jovens. É tão absurdo o que acontece no Brasil. Por que não está acontecendo isso agora? Por quê? Porque desde que teve aquele protesto dos 20 centavos, esses criminosos que tomaram poder no Brasil se assustaram com isso, aparelharam as nossas escolas e universidades, pagando professores esquerdistas, comunistas e mancomunados com crime para fazer lavagem cerebral na nossa juventude. E aí está acontecendo todos esses escândalos, todos esses absurdos, e o povo brasileiro não vai para a rua. E os jovens, que seria uma força motriz para isso acontecer, sofreu lavagem cerebral nas escolas aparelhadas e universidades. Por isso estão tentando fazer o escola sem partido e tal. Até isso esses criminosos fizeram. Então nós temos que ir para as ruas, nós temos que tomar Brasília, nós temos que forçar os militares a tomarem o poder. E depois passar o poder para o povo, com uma Constituição nova, botando todo mundo criminoso na cadeia. Porque o Brasil foi tomado por uma facção criminosa. E todas as instituições brasileiras estão comprometidas. Todos os três poderes. Já deveria ter ocorrido uma intervenção militar constitucional. O povo tem que forçar os militares a fazer isso. Pensem nisso. Então, claro, foi forçado o que o Globo fez? Foi. Eu já fiz um vídeo hoje, está no canal, explicando melhor isso. Foi forçado. Na gravação não estava aquilo que o jornal O Globo falou. Por que foi forçado? Provavelmente a JBL, que tem ligações com o filho do Lula, mancomunado com o Globo, que está tentando derrubar o Michel Temer de qualquer maneira, está querendo derrubá-lo para que depois disso, eu já fiz um vídeo hoje explicando, mas vou falar rapidinho. Eles mudem a Constituição, porque já tem político do PT e ligado ao PT querendo mudar a Constituição, para que depois que o Michel Temer for deposto ou renunciar, haja eleições diretas e não indiretas como manda a Constituição. Eles não têm que mudar a Constituição. Se o Michel Temer cair, tem que ser eleição indireta. Por que eles querem eleição direta? Para o Lula se candidatar e fugir da justiça, fugir do Sérgio Moro. Para ele ser eleito por urnas eletrônicas, sem voto impresso, comprometidas e fraudadas. Gente, tudo isso é um golpe. É um golpe. E a gravação, apesar de não ser direta e contundente, já é motivo, se isso aqui fosse um país sério, suficiente para o Michel Temer renunciar. Todos têm que ir para a cadeia, do PT, PSDB e PMDB. Espalhem esse vídeo para conscientizar as pessoas. Se indignem, vão para a rua, tomem Brasília, porque o Brasil é nosso. É o recado aí. Acorda, Brasil.